Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula, dando continuação na nossa matéria de ciências, que a gente estava estudando sobre o planeta Terra. E, inclusive nós vamos falar hoje sobre vulcanismo e terremoto. Vocês vão precisar voltar lá na página 202 e 203 para fazer uma observação, tá bom? Da imagem, para poder responder aí a primeira questão, que vem perguntando de que camada da Terra provém a lava liberada do vulcão. Então vocês observaram aqui na página 203 um vulcão em erupção, certo? Aí pergunta o que está saindo. Como vocês já fizeram a atividade, que eu já passei semana passada, vocês vão entender melhor esse processo aí. Vocês podem ir me acompanhando na página 209, tá bom? Acompanhando a imagem. Aqui nessa imagem vocês vão ver um vulcão, o desenho de um vulcão e como que funciona esse processo aí, tá? Então, existem diversos vulcões que eles podem estar ativos ou não, tá? Mas afinal, o que é um vulcão? Os vulcões são elevações ou montanhas formadas após as erupções. Então, olha só, o que a gente tem aqui primeiramente? Aqui embaixo a gente tem a câmara magmática, aqui no número 1. O que seria essa câmara magmática? Essa câmara magmática é um material formado por rochas derretidas presente no manto, tá bom? Que é aqui na parte de baixo. Aqui no número 2 vai explicar para vocês o que é o magma, tá? O magma é o quê? Aqui tem a explicação. Então, são determinadas condições de temperatura e de pressão por parte do magma acumulado. Ele é forçado para a superfície terrestre através de aberturas na crosta terrestre como vulcões. E aqui em cima, aonde está saindo aqui, tá vendo? Está respingando aqui, que vocês podem observar. Isso são as lavas. As lavas são o quê? Ao chegar à superfície terrestre, o magma, tá vendo? Que vem subindo aqui, começando desde aqui da ilustração 1, o magma passa a ser chamado de lava. Em alguns casos, o magma pode ser expelido com muita força, atingindo grandes alturas e distâncias. Então, esse processo aqui de liberação que vocês estão vendo na superfície terrestre, tá? A gente é conhecido como vulcanismo. Tá bom? Por isso que é importante vocês voltarem lá na página 202 e 203 para poder observar a imagem. Mas no finalzinho da aula vai ter um vídeo que vocês vão poder observar melhor como é que acontece esse processo. Tá joia? E em seguida vem a explicação de terremotos. Tá? O que são os terremotos? Os terremotos, ele acontece da seguinte forma. A crosta terrestre é a parte superior do manto, eles formam a litosfera. Vocês viram aqui nas páginas anteriores. Vou mostrar para vocês relembrarem. Aqui na página 208 tem até uma atividade que eu pedi para vocês fazerem. E aqui também na página 205, para vocês relembrarem núcleo, manto e a crosta, tá? Isso é importante para vocês entenderem esse processo aqui dos terremotos e do vulcão, tá? Do vulcanismo. Então, o que acontece? Essas placas, elas ficam em constante movimento. Tá vendo? As placas tectônicas, elas ficam em constante movimento. Então, o impacto entre elas pode provocar o quê? Os terremotos, tá bom? Então, os terremotos são provocados devido à movimentação das placas tectônicas. Tá? Continuando, vocês vão ver que tem mais uma atividade para vocês realizarem para mim aqui na página 213 e logo após na página 214 e 215 tem um experimento do terremoto, do vulcão, que nós vamos fazer na próxima aula, não, porque a gente vai fazer quando vocês retornarem, a gente vai rever os conteúdos, aí assim que for possível a gente vai fazer esse experimento do terremoto. Mas vocês vão ficar com a animação de um vídeo para vocês entenderem como é que funciona o processo, tá bom? Então por hoje é só. Beijos, até a próxima aula.
A maioria dos vulcões fica no Círculo de Fogo do Pacífico. A região é onde as placas tectônicas se encontram e tem uma atividade sísmica intensa. As placas são grandes porções de rocha que formam a superfície terrestre. Elas se movem sobre um leito de magma e estão na origem de 2 tipos de vulcão. Quando 2 placas se chocam, uma desliza sob a outra, no que se chama de zona de subducção. A pressão e o calor forçam o magma nas fissuras das rochas até que ele explode na superfície como lava, causando uma erupção. Rochas derretidas, detritos e gases do interior da Terra também são liberados. Outras placas se distanciam em zonas de divergência. O magma preenche o espaço deixado e cria uma nova crosta. Quando isso acontece no mar, ilhas vulcânicas podem ser formadas. A atividade vulcânica também pode acontecer sob as placas tectônicas em áreas conhecidas como pontos quentes, quando o magma consegue atravessar a crosta. Os vulcões extintos não entraram em erupção em dezenas de milhares de anos. Os adormecidos apresentam inatividade temporária e os ativos expelem com frequência gás ou lava. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, 2 placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. E isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme.